Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para trazer um grupo muito especial para vocês. Eu sou a Luana Pacheco, sou enfermeira, especialista na área de gestão, na área de saúde da família. Estou na área aí há quase 13 anos e nós viemos com um podcast com o propósito de dar voz aos grandes profissionais e empresas que fazem diferença em Minas Gerais, não só no Triângulo Mineiro, mas em Minas Gerais de forma geral. Gostaria de começar agradecendo os patrocinadores desse canal, o canal Conexão Saúde Minas. E como patrocínio principal, nós temos algumas empresas que fomentam esse projeto, que auxiliam no funcionamento e na abertura desse projeto. Sendo que as principais estão aqui conosco, que são a Fênix Saúde. A Fênix é uma empresa de urgências e emergências voltadas para o atendimento não só de home care, mas também o atendimento particular. Realizam também serviços de gestão em saúde. E é um grande parceiro nosso que vem apoiando o crescimento da nossa página e do nosso canal. Também a Inova Serviços Especializados em Saúde, do qual eu sou sócia junto com a Alan, que é uma empresa de home care, uma empresa de atenção domiciliar. Nós realizamos atendimento tanto de internação domiciliar quanto de assistência domiciliar. É uma empresa que vem para inovar no mercado, uma empresa nova, lançada agora em 2024. A iCare Saúde Digital, do qual eu também sou sócia junto com a Alan, e a gente vem patrocinando aí esse programa, esse canal, né, no YouTube. A iCare, ela é voltada principalmente para o treinamento e desenvolvimento de profissionais em todas as áreas da saúde, da gestão até assistência e na telemedicina, bem como em programas corporativos para as empresas. A Copy Assist, que é uma cooperativa de enfermagem que vem para valorizar, Alan e eu somos enfermeiros, então valorizar essa ação de empreendedorismo na área de enfermagem, são grandes parceiros nossos e hoje são responsáveis por muitos dos atendimentos aqui em Minas Gerais. E o projeto Famílias Raras, que nos apoia de outras formas que não financeira, mas que são apoiadores muito fortes aqui do canal. O projeto Famílias Raras, ele apoia famílias com doenças raras. Eles dão caminhos jurídicos, caminhos de assistência para crianças e pacientes com doenças raras que estão com dificuldades no atendimento na área de saúde. E hoje nós estamos aqui com dois grandes profissionais da área de estomoterapia e da área de solução em curativos, que daqui a pouquinho a gente vai falar nela. Sim. Boa, bom dia a todos. Alan Fonseca, sou enfermeiro há quase 14 anos. Trabalho atualmente mais como estomoterapeuta, né, que é a área de especialização recente que eu fiz, que eu sou vacinado. E tive a oportunidade de, em conjunto com a Rafaela, né, Rafaela Junqueira, que já tivemos a trajetória profissional em outra instituição hospitalar. E hoje ela trabalha na área de curativos, né, com alta tecnologia e em parceria, né, com a da GJO, a empresa que atualmente ela representa, nós trouxemos o Vitor Costa, que é enfermeiro estomoterapeuta carioca, que está na cidade juntamente com a Rafaela fazendo as visitas técnicas, e gostaríamos muito de falar sobre a TPN, né, que é a terapia por pressão negativa ou mais popular curativa a vácuo, né? Utiliza-se muito os dois nomes. Aqui em Uberlândia fala muito curativa a vácuo. E gostaríamos de apresentar esse trabalho magnífico que eles fazem, né, da 3M, que é um material de excelência e um dos melhores produtos que tem no mercado, ou se não me corrija, por favor, o melhor produto que tem em terapia por pressão negativa. Vitor, se apresente, mas a Rafaela, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Tá bem, muito obrigado, Alan e Muito Luana. obrigada. Bom, como vocês falaram, né, me chamo Vitor Costa, sou enfermeiro também, com especialização em estomaterapia já há 14 anos. Desde quando eu me formei, minha primeira oportunidade de emprego foi para trabalhar com vendas de curativos. Eu, na época, eu queria ver feridas, né, queria ver sangue, então entrei assim no emprego sem muita expectativa, porque eu queria trabalhar no hospital. Mas depois eu me apaixonei por essa área de vendas, então sou um profissional de enfermagem, mas que trabalho na área de vendas e marketing para produtos de curativos. Depois desse período eu fiz algumas especializações
e hoje estou aqui trabalhando com terapia de feridas por pressão negativa na Solventum, que a 3M, o grupo de saúde, se tornou uma empresa independente e se transformou hoje em Solventum. Bom dia, gente. Rafaela Junqueira, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Alan. Muito obrigado pelo convite. O momento certo foi esse, com a vinda do meu gerente da 3M para cá ficar conosco. Então, o objetivo nosso é mostrar para a população que a terapia que os outros hoje utilizam convencional, o custo-benefício da terapia VAC, ela é muito mais efetiva e em curto tempo, né? Então, assim, vou deixar um pouco o Alan fazer algumas perguntas e a gente está aqui para isso, para mostrar a diferença do nosso trabalho. E é isso. É isso, Rafa e Vitor, fiquem muito à vontade, lembrando que o objetivo principal nosso é realmente dar esse espaço, né? O objetivo do podcast é dar o espaço para as empresas e para os grandes profissionais mostrarem ao que vieram, né? Mostrar às empresas que realmente se preocupam de forma sustentável com a nossa região, fazem um trabalho responsável, ético e que entrega valor, que entrega solução, realmente uma solução, né, que agrega na vida dos pacientes. É um podcast específico da área de saúde, então sempre a gente vai falar de solução para os nossos pacientes. A gente sabe que vocês realizam isso com maestria mesmo, como você falou. Você quer começar com algumas perguntas, Sim. Alan? Vitor, nos explica, né, para nós, para profissionais da área de saúde, para os telespectadores, o que é a terapia por pressão negativa? Bom, terapia de feridas por pressão negativa. Esse é um nome que às vezes pode assustar um pouco, né, alguns profissionais de saúde. Eu, por exemplo, quando não trabalhava ainda com a terapia de feridas por pressão negativa, eu ficava assim achando, olhando aquela máquina, aquele curativo no paciente, sem saber o que acontece lá, né? Mas não é uma terapia difícil, ela tem uma lógica, né, por trás disso. Inclusive, eu acho que ela é bem simples, mas ela é uma terapia ativa, né? Então, ela é uma terapia ativa que promove uma cicatrização úmida. Olha lá, os meninos até colocaram lá para facilitar para você. Sim, através de uma pressão subatmosférica. Uhum. Então a gente chama de pressão subatmosférica ou pressão negativa ou vácuo, né? Ela faz ali uma remoção de todo aquele oxigênio, faz um vácuo realmente. Essa pressão, ela é localizada e controlada. Não posso colocar qualquer pressão. E diferente da câmara hiperbárica, né, que o paciente ele entra dentro de uma câmara onde você tem pressão positiva, aqui não, na pressão ela é negativa, ela é localizada. Então você tem ali no local do curativo aquela pressão negativa, que ela é feita através de quê? Através de uma esponja, que é a camada de contato com essa ferida. Essa esponja, ela é coberta por um filme, selada, né, por um filme transparente. Esse filme, uma película transparente de poliuretano, que vai fazer ali aquela pressão negativa, e é conectado, esse curativo ele é conectado a um equipamento, a uma bomba que vai fazer ali a pressão negativa. Então a gente tem alguns insumos, né, que a gente acaba vendendo para poder permitir a terapia. É o kit de curativos, onde vem isso que eu falei, né, a espuma, o tubo conector, tem a filme transparente e você tem o reservatório. Esse reservatório ele vai ficar na pressão negativa. E a gente, na bomba, a gente liga o equipamento, assim que liga o equipamento, ele começa então a fazer os efeitos da terapia. Certo. E quais são os benefícios dentro da fisiopatologia que acontece aí no tratamento avançado de feridas com a TPN? Sim, são vários benefícios que a pressão negativa promove e a gente costuma dividir em dois tipos. Efeitos de macrodeformação, que são aqueles efeitos que a gente consegue ver, né, a resposta física, e tem os efeitos de microdeformação, que é ali a resposta biológica, aquilo que a gente não está conseguindo ver. Então, na resposta física, aquilo que a gente vê, assim que a gente liga o equipamento, primeira coisa que a gente vê ali na ferida é a aproximação das bordas. Esse é o primeiro efeito, né, Rafa? Isso. A gente consegue ver isso facilmente. Ligou a máquina, ela começa tu. Eu gosto até de fazer o barulhinho para as pessoas que estão ouvindo escutar. Ele faz a sucção, né, faz a Vitor? sucção. E aí já traz o primeiro efeito, que é a aproximação das bordas. Legal. Essa aproximação das bordas já é um estímulo para que a cicatrização ocorra. Então, esse primeiro efeito, a aproximação das bordas. Segundo efeito, você começa a ver a remoção do exudato.
O nosso circuito ele é transparente, reservatório transparente, então você visualiza de imediato. Liguei a máquina, você começa a ver ali o exudato indo para o reservatório. Então, segundo efeito, remoção do exudato. Se eu removo o exudato da ferida, o que eu diminuo na ferida? O edema. Né? Então, terceiro efeito, remoção do edema. Toda ferida com edema não cicatriza, né? Porque você tem ali o excesso de líquido comprimindo os pré-capilares, não chega sangue na ferida. Então, quando eu reduzo o edema, que é o terceiro efeito, eu melhoro a perfusão sanguínea. Então, tiro aquele excesso de líquidos, então o sangue consegue chegar na ferida. Então, perfusão sanguínea. Esses são os efeitos de macrodeformação. Isso que você fala dentro da lesão, Vitor, tá relacionado ainda à fase inflamatória, né? Porque você tem um excesso de edema ali no local, né? E a gente pode falar também da carga bacteriana, isso é bem muito importante, Sim, né? Fazer a remoção do excesso de líquido e fazer a remoção de carga bacteriana, porque vocês utilizam a esponja com prata, também. que já faz o tratamento tópico ali enquanto está fazendo a sucção desse excesso de tecido morto, né? De Exatamente. tecido morto e líquido, né? Exatamente. Da secreção. Alan, eu achei legal o que ele colocou na apresentação ali. Volta uma pra gente, fazendo um favor, que essa parte é a que ele tá explicando, mas antes disso, eu que sou da área de gestão, já bati o olho ali, já achei super interessante Quer que espere? para quem quer, para quem é, para quem quer contratar o serviço, né, entender um pouco dos benefícios. Vocês colocaram ali que 40% das feridas são infectadas ou colonizadas e que os custos eles aumentam, né? Exatamente. Em relação a uma ferida que não recebe a terapia certa. Como que é essa questão de custo? Se vocês têm algum comparativo, assim, para a instituição? Como que funciona? Porque eu achei interessante vocês citarem a questão do custo-benefício, né? Sim, sim. Hoje a gente tem muitos estudos que comprovem, né, que comprovem a custo-efetividade da terapia. Sim. Então, dentro de economia da saúde, temos aí diversos tipos de análise. Então, sempre quando a gente faz uma análise, a gente compara duas terapias, né? Sempre fazendo análise e comparando. Quando a gente compara, né, os resultados com a terapia VAC, a gente consegue ver que ela diminui muito os custos, apesar de ser uma terapia mais cara, né? Então, quando a gente oferece para alguma instituição, isso bate lá no setor de compras, o comprador às vezes fala, não vou comprar essa terapia porque ela é muito cara. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis ali o que essa terapia... Porque não é só analisar o preço do produto, mas sim olhar tudo o custo de tratamento. O tempo, né, de tratamento. Exatamente. Então, o que a gente tem como redução? A diminuição do tempo de internação desse paciente na instituição. Né? Você tem a diminuição de idas ao centro cirúrgico, às vezes, para fazer desbridamento. Tem diminuição de utilização de antibióticos. Sem contar aquelas lesões crônicas que nunca fecham, né, Alan? Sim, Eu acho que você exato. sabe melhor explicar as melhor do feridas- que eu ser especialista, né? As feridas de difícil cicatrização, De difícil né? Que são cicatrização. as feridas de origens vasculares, né? As vasculogênicas, né? Lesão arteriovenosa, né? Que é uma lesão mista. Essas A mais também. comum, as Sim, lesões todas. venosas, né? Eu costumo dizer que as indicações elas são para todos os tipos de ferida, salvo as contraindicações, né? Mas você pode utilizar para todos os tipos de ferida. E aí o Alan até falou, né, sobre a questão da fase inflamatória. Realmente, quando a gente estuda a fisiopatologia da cicatrização, a gente estuda lá as fases da ferida inflamatória. A primeira fase coagulação, depois entra na fase inflamatória. As feridas crônicas, elas ficam estagnadas na fase inflamatória. Sim. Quando você coloca a terapia VAC, ela consegue avançar na fase, tirar da fase inflamatória para avançar para a fase proliferativa, que é trazer o preenchimento dessa ferida, trazer a limpeza, a remoção, né, desses debris e preparar o leito para o fechamento cirúrgico ou para o fechamento. Então, por isso que ela tem aí uma resposta muito superior aos curativos comum, né? Por trazer essa resposta muito rápida aí de cicatrização. Passa um pra gente ver exatamente, acho que foi isso que ele explicou agora, pra gente ver como que é. Foi essa a questão, né? A questão da limpeza, do tratamento e o que ela possibilita, né? Sim, esse slide é o slide de uma terapia específica, que é a VeraFlow, que é a terapia de pressão negativa com instilação. Mas, na verdade, ali explica um pouco sobre a questão do biofilme, porque se a gente pensasse há 5 anos atrás num curativo que lava a ferida sem o profissional precisar de tocar a mão, vocês acreditariam que hoje seria possível? Hoje já é possível. A gente tem a terapia de pressão negativa com instilação, que é a terapia VeraFlow. Então, em ciclos programados, que você programa ali na máquina... Se você quiser passar, só para
Desculpa, peraí. Imagina. Pra ficar a foto da máquina? É aquela primeira foto? É a da capa? Deixa eu ver. É, Essa daí? essa. Mas acho que eu tenho ela maior, não tem lá no final? Eu acho que não. Não? Ah, então fala aí dela. Bom, e aí, se você programar no equipamento a instalação em períodos programados, ela faz a instalação de fluidos, deixa por um período ali o tempo de imersão, depois ela volta a fazer a pressão negativa. Que Ah, seria o PHMB ou não? Pode ser o são PHMB, outros? pode ser soro fisiológico. Na verdade, o que a gente mais recomenda é soro fisiológico e PHMB. Os estudos bacana. internacionais mostram, inclusive, que não tem muita diferença se você lavar com soro fisiológico ou com PHMB nessa situação, Uhum. porque ali o que importa é a lavagem. Isso, Então, eu sempre falo. É pre- Que perdão, no curativo convencional, às vezes você não tem recursos de materiais de alta tecnologia. Eu falo que o principal é lavar a lesão. É lavar. Dependendo da quantidade de exudato, a higiene é o fundamental. Pelo menos 2 vezes ao dia, né? Sim. 2 vezes ao dia, dependendo da quantidade de exudato, até 3 vezes ao dia. O importante é a limpeza da ferida. Pois é, isso pra tudo, né? Assim, Meu pai mesmo tava falando comigo, eu tô aqui com um problema nos olhos, infecção nos olhos, ele toda vez colocando a mão nos olhos. E eu falei, pai, vamos lavar os olhos. Lava esses olhos. Ele começou a lavar os olhos, começou a melhorar. Ele, olha, agora que eu tô lavando os olhos, melhora. Então, realmente, a lavagem... é a mão. higienização é importante. E o Pois é, a cuidado. lavagem é muito importante pra tudo. Isso é uma coisa básica que a É gente o sabe, básico, mas às vezes isso, a gente não... É o básico igual a lavagem das mãos, né? Para nós profissionais da área de saúde e quem não seja da área de saúde também, o importante disso é sempre a higienização, né? Porque a mão a gente faz tudo, né? Exatamente. E a gente leva a contaminação para a gente e para o paciente também, se a gente não tivesse cuidado, né? E aí, o tempo, se a gente fosse comparar o tempo de tratamento em relação a um tratamento convencional, qual que é a diferença da terapia, mais ou menos aí, o tempo estimativo, ou não tem como medir? Uma semana, mais ou menos, equivale mais ou menos um mês de uma terapia, dependendo da ferida, né, Vitor? Porque, assim, eu tenho vários casos de sucesso mesmo, paciente mais de 1 ano com a ferida, a gente conseguir fechar em 3 meses. Tem foto? Vocês trouxeram foto? É, de lesão? a gente tem, sim, Pra gente poder- Eu... Então, assim, né, Vitor, hoje a gente temos o Veraflow Clean Choice, que é esse que a gente vai falar um pouco dele, vou deixar o Vitor falar, que ele faz um desbridamento da ferida, aquele paciente que está debilitado na UTI, ou na unidade de internação, que não tem como levar para um bloco cirúrgico. Sobre essa questão do tempo, adicionando o que a Rafa falou, né? Isso varia muito de acordo com o tipo de ferida. Uhum. Então, se eu tenho... E é muito difícil pra gente falar o tempo. Às vezes eu já errei uma vez, mas não erro mais. A paciente me perguntou, quanto tempo minha ferida vai ficar cicatrizada? Porque elas sempre querem saber. Eu falei assim, então tá, 1 mês. E aí depois a ferida não cicatrizou em 1 mês, ela veio, você falou que ia ficar 1 mês cicatrizado, Isso. então eu já aprendi isso há muitos anos, que eu não posso dizer... Aproximadamente. Não posso dizer, não dá para dizer quanto tempo, porque não é... A cicatrização, ela é algo endógeno. Sim, né? depende de Não cada depende organismo. do curativo. Uhum. É. Então, se eu pego, muito diferente eu pegar um paciente, né, jogador de futebol, estava andando de moto, ralou, se machucou, teve ali uma fratura exposta. Ele vai ter um tempo de cicatrização. Sim. Mas se eu pego um paciente Depende idoso, das obeso, vitaminas, diabético, exato, Uhum. desnutrido, Hipertenso. aí a cicatrização vai demorar muito mais. Então, a gente deixa o paciente apto para cicatrizar antes de começar a utilizar o curativo. Nos dias atuais, todo mundo, né, com a tecnologia que bate uma foto de ferida, manda uma foto no WhatsApp, e aí, o que eu coloco aqui? Só que não dá pra Não é gente bem prescrever através de uma foto, né? Sim. Tem que avaliar o paciente. Eu sempre pergunto, mas que ferida é essa? Não dá nem pra saber que ferida que etiologia. Né? E às vezes a gente chega no hospital, tá aquele paciente lá caquético, você pede para dosar a albumina do paciente, tá ali baixo. Pode botar o melhor curativo que for, a ferida não vai cicatrizar, porque não depende do curativo, e depende de sim vários fatores. de vários Fatores fatores. nutricionais, a resposta individual, né? Por Como isso que a exatamente gente falaram. usa muita palavra que a cicatrização ela é sistêmica, é um complemento, né? Tudo tem que estar dentro dos parâmetros, senão não vai ter sucesso. É. Então, assim, A dosagem de albumina, de alguns minerais, Até né? as vitaminas, vitamina C depende muito do processo, É, né? as Cicatrização, de produção, suporte angiogênese, né? Exatamente. Suporte proteico, né? Eu estava assistindo uma live ontem
falando que o zinco, né, que é algo não tão falado, que está muito associado lá na produção de fibroblastos, que vai induzir a produção de colágeno. Então, assim, você tem que avaliar o paciente como um todo, tem que fazer uma suplementação, isso aí entra a nutricionista, entra o médico, às vezes um Sim, sem nutrólogo, contar né, se tiver para fazer as diabetes, né? dosagens, né, Exato. fazer o controle. Paciente diabético aí que não faz o controle glicêmico, não Adianta. adianta. O melhor tecnologia, o melhor curativo que vai ser muito difícil essa cicatrização. E a gente Exatamente. percebe, vocês também que estão na área, às vezes você está fazendo tudo certinho. Aí a ferida está evoluindo bem. Aí do nada, em poucos dias a ferida regride muito. Aconteceu alguma coisa. E às vezes está no hábito do paciente também, né? Uhum. Sim, é verdade. A gente sempre, quando vai começar a terapia VAC, a gente orienta o profissional a fazer o plano terapêutico de cicatrização, né? Que é olhar para esse paciente e traçar um plano de tratamento. Então, no plano terapêutico, a gente começa, né, como se fosse de fora para dentro, Uhum. né, do maior para o menor, a gente olha o paciente como um todo, é olhar as comorbidades, qual que é o histórico desse paciente, né, e tratar as comorbidades. Por exemplo, a diabetes. Se esse paciente está com uma diabetes descontrolada, vai ser muito difícil a É bem cicatrização. complicado a cicatrização, né? Questão Interfere. nutricional. Se esse paciente ali não tem uma questão nutricional boa, vai demorar a cicatrização. Se ele é tabagista, fumante, né, Uhum. só por ele já ser idoso, ele já tem ali uma baixa de produção de colágeno. Então, tudo isso interfere na cicatrização. Então, a gente chama essa fase de deixar o paciente apto para cicatrizar. Paciente que Perfeito. faz uso de corticoide por muito tempo. Então, assim, e a gente tem uma lista aqui Tem que infinita fazer uma de boa fatores. anamnese, um bom exame físico, né? Anticoagulantes, ele também faz uso crônico de anticoagulantes, isso pode ali, né, questão do sangramento. Então, Uhum. depois que avaliou o paciente, né, tratou de forma multiprofissional, tem que ter uma abordagem multidisciplinar hoje em dia, não dá para se assumir esse paciente Sim. sozinho, né, questão também psicossocial, Uhum. psicológica, se ele vai aderir à família. Depois disso, a gente vai para a avaliação da ferida, de fato, que é olhar ali o tipo de tecido que tá, como que tá essa pele ao redor, qual é a quantidade de exudato, se tem infecção, inflamação. Depois dessa avaliação do paciente, aí a gente vai pensar em qual terapia prescrever. Perfeito, perfeito. Não adianta a gente querer prescrever uma terapia por pressão negativa que é riquíssima, tem um alto valor, né? Questão de custo-benefício super importante. Sim, Porém, um paciente desnutrido, caquético, às vezes não tem condição nem de se alimentar bem, então tem que exato. avaliar todo o contexto realmente antes da prescrição. Exato. Às vezes chega o paciente com uma úlcera venosa, que eu também já vi, uma senhorinha, 64 anos, úlcera venosa, 14 anos, né? Tá ali na avaliação, aí você vê a enfermeira falando, nossa, tem que comer salmão que é rico em ômega 3. Só que É, ela não tem condições de comprar salmão, né? Então tem toda essa questão mesmo do sim, olhar amplo e a visão holística desse paciente para interessante. encaminhar ali o direcionamento correto e contar com a ajuda de multiprofissional, né? De é, é, questões sociais, Sim. psicológicas, nutricionais. Vocês treinam, porque aqui nós estamos falando de profissionais que têm aí 14 anos de experiência, 13 anos de experiência, e para nós não é tão difícil compreender, mas para quem está entrando agora na área de tratamento de lesões, na área de saúde, vocês treinam um profissional Sim, também, nós temos habilitam, programas de capacitação, nesse tanto sentido da TPM. desse sentido, porque a gente não dá o treinamento só de produto, né? A gente fala de patologia, Uhum. traz a problematização e depois a gente traz as soluções. Então, o que a gente vende é soluções. Tanto é que o nosso nome agora, Solventum, ele vem disso, de solvers, de solucionadores. Então, nós somos solucionadores de problema. E a capacitação é um pilar muito importante que a gente sempre também traz. Inclusive, nós temos uma plataforma também online, a gente tem um curso de certificação em pressão negativa, Ai, um que curso online, legal. onde o enfermeiro, o profissional de saúde, ele tem ali 30 dias para acessar a plataforma e recebe a Ah, certificação quero do fazer. IBSP, Nós vamos fazer. o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Maravilhoso, Sim, e lá nesse maravilhoso. curso você tem. Depois a gente faz encontro também online com as nossas especialistas clínicas. Temos um time grande aí de profissionais com capacitação para poder capacitar. A gente nem fala de treinamento, a gente fala de capacitação. Capacitação. Uhum. Rafa, quais são as modalidades, né, que a gente sabe que existe mais de um aparelho dentro da linha da Solvento, né, 3M, que vocês utilizam para pressão negativa? Então, hoje a gente tem a máquina que chama Ultravac. Nessa máquina, a gente consegue fazer 5 terapias. É a última máquina que nós temos de tecnologia no mundo, a gente está falando de mundo, porque é a Solvento que é a 3M.
A gente nela consegue fazer o Abtera, que é para abdômenes abertos, né? A Uhum. gente consegue fazer o Prevena, que ele é um incisão é um gerenciador de incisão cirúrgica. Hoje o Certo. Prevena. Para cirurgias limpas, abertas, que acabou de acontecer, a gente coloca para evitar um pouco de exudato. O Vitor vai falar mais um pouco sobre isso. E a gente tem o Granulfon Silver, que é a espuma impregnada com prata, que 80% hoje em feridas a gente costuma utilizar. E o resultado é incrível. E nós temos também a terapia que está mostrando aqui agora, que é a última tecnologia maravilhosa, que é o VeraFlow. Então, assim, são uma máquina engloba todos os tipos de terapia hoje. Então, assim, nós que representamos esse tipo de terapia, após aí o estudo em conjunto que a gente define qual que é a melhor terapia para a ferida do paciente. Então, é através disso que a gente chega num bom senso, o que que a gente deve usar. Porque não adianta a gente falar assim, vou usar X. Não, a gente trabalha com resultado, é isso que a gente busca. Tem que saber a etiologia, né? Qual o tipo de ferida? Por exemplo, o abdômen, você já tem uma máquina específica. Se for uma cirurgia ortopédica, você vai utilizar, às vezes, uma outra máquina, uma outra escolha, né? Vocês vão fazer uma escolha mais assertiva de acordo com a etiologia. Qual o Pera aí, só tipo um de pouquinho, Alan. lesão? A máquina é a mesma, você tem que falar o produto, né? É, fala assim, isso, a máquina, fala assim, as coberturas, a É, forma de, isso, de tratar. isso. Isso, vai depender muito da etiologia, né? Depende do caso clínico, quanto tempo, as indicações e as contraindicações que agora o Vitor vai falar um pouquinho. Que É, isso é muito importante a gente ressaltar. Eu sempre falo isso para todos os meus clientes, para todos os prescritores, que não, eu não quero vender, eu quero resultado, porque um resultado depende do outro. sim. Então, assim, o Vitor vai falar um pouquinho, Vitor, sobre as A- precauções. a- é, Indicações, né? isso, você pode falar para nós, né, Vitor, aí Aqui. dentro do seu conhecimento, as indicações, né, e as contraindicações, né, de instalação de TPM, que a gente sabe que tem muitas complicações aí, contraindicações, que são muito sérias, né, que eu sei, por exemplo, fístulas, algumas questões aí que você não pode instalar uma TPN em cavidade aberta, né, próximo a vísceras, né, vísceras expostas, né, Sim. Isso. tem, assim, você vai ter mais propriedade do que eu para falar. E quais foram aí as contraindicações? Sim, muito boa pergunta, Alan, porque assim, são muitas indicações, e eu costumo dizer que você pode indicar para todos os tipos de ferida, salvo as contraindicações, e as contraindicações você tem que saber, porque se é uma contraindicação você não pode colocar, né? Isso. Bom, mas para indicações, feridas traumáticas, aquelas feridas do trauma, amputações, lacerações, você pode colocar que funciona muito bem, principalmente porque isso ocorre muito no paciente rígido, né? Aquele paciente Uhum. jovem que teve um Sim. acidente aí de automobilístico e tal. Uma, Uma uma cirurgia ortopédica, né? ortopédica, Traumática ou corretiva, dependendo de como exato. for, né? Um atleta aí que você Sim, tem que reduzir o tempo dele de cicatrização, porque tempo para ele de carreira é um tempo rápido, é né? Então ele verdade. não pode ficar muito tempo em reabilitação, né? Sim, A respeito, feridas. você falou um pouco sobre vísceras, né? Então, geralmente em vísceras e quando tem fístula, é, tem casos que é maravilhoso. Eu tive 2 casos que foi sensacional. Um foi publicado, depois eu posso até compartilhar. A gente consegue isolar a fístula, a gente tem como isolar a fístula. E aí a gente, se tiver víscera exposta, assim, está encapsulada, a gente tem uma bactéria que é o próprio para isso mesmo. Então, assim, pode ter as vísceras que a gente Ah, pode colocar terapia. Depende da terapia, né? A bactéria, que é aham. exclusivo para abdômen aberto. Então, assim, a gente. E tem como a gente isolar as fístulas Ah, e sim. a gente consegue levar ela para ficar subatmosférica e conseguir o fechamento ali do abdômen. Legal. Esse bacana. Isso é novo, da época que eu aprendi já. Era Vocês, bolsa de você, você, é, bocotar que fala, né, gente? Nem Bo- sei falar direito. Fala aí, Vitor. Bolsa de essa, Bogotá. essa sua fala é muito importante. Quando eu ouvi falar da TPN, não tinha nenhuma outra marca que conseguia fazer esse isolamento da fístula, como você já tinha falado dessa publicação, né? Em outro momento nós vamos
querer ver sim, porque é Mas- muito importante, né? Quais que são as outras indicações que você dava pra falar? Fiquei Bom, curiosa pra nós saber. temos feridas traumáticas, queimaduras extensas, o paciente chega lá com aquela queimadura. A terapia ela é muito boa para evitar a progressão da queimadura. Que às Uhum. vezes aquele paciente chega e a queimadura ela continua progredindo. Esse é o desafio do pessoal que trabalha no CTQ, né? Seja queimadura química ou seja né, por fogo. Então, você coloca a terapia, ela começa a fazer o vácuo, ela evita a progressão da queimadura. Uhum. E além de fazer a proteção também contra contaminantes externos. Você tem Ela utiliza a pressão negativa ou a pressão e mais algum produto? Não, ela Só a só a pressão pressão. negativa mesmo. Uhum. Essa força de pressão negativa. E aí, se optar pela espuma com prata, aí você tem a prata ali como um poderoso antimicrobiano também. Anti-infeccioso, aham. Sim, aí você tem também as feridas cirúrgicas, no caso das deiscências. Não falo da ferida cirúrgica ali que sai, né, toda bonitinha no pós-operatório imediato. É quando você tem a ferida cirúrgica, ela tem uma complicação, sabe? Começa ali a ter o excesso do edema, hematoma, seroma, aumento da tensão daquela sutura e ela se abre para uma infecção. Aí você pode utilizar a terapia VAC. Isso inclui cirurgias plásticas ou não? Sim, qualquer Também? tipo de cirurgia, desde que seja uma incisão grande. Como hoje as cirurgias estão sendo feitas por vídeo, né, você não tem essa indicação. Mas se for uma Aham. incisão grande, como artroplastia total de quadril, joelho, na cirurgia plástica, abdominoplastias, cicatriz em âncora, Âncora. lifting crural, redução de excesso de pele das pernas, que é uma área Uhum. muito suscetível à infecção por causa de área de virilha. Certo. Tudo isso, se houver uma complicação, né, e abrir a ferida, você pode colocar o VAC. Mas se for a ferida estiver fechada, aí a gente utiliza um outro produto, que é a terapia Prevena, que a Rafa até falou, Uhum. que é exatamente para gerenciar a incisão cirúrgica. Legal. Só A complementando aí o que o Vitor falou, em cirurgia plástica existe algumas decências em algum ponto. Desde que tenha túnel e tenha muita secreção, a gente utiliza. Eu tenho alguns casos que eu já coloquei e que ajuda a tirar o exudato, porque a ferida tá com a incisão pequena, aberta, porém o exudato tá muito produtivo. Então, Uhum. o que o vácuo vai fazer é tirar todo o exudato para que preparar para que o cirurgião plástico específico ele consegue fazer a sutura novamente. Uhum. Então, assim, é um caso muito bom, porque assim, a estética, quem faz estética já quer que fica Quer que fica perfeito. Então, perfeito. quando acontece algum caso diferente, E dentro ainda do tema das indicações, né, a gente tem, por exemplo, feridas necrotizantes, Uhum. as faceites necrotizantes, quando chegam, né, por exemplo, síndrome de Fournier. Uhum. Vocês já Nossa, devem ter visto. demais. Tem É o terror da medicina, né? Exato. Da Tem enfermagem. médicos, É difícil cicatrizar, né? tem alguns médicos que eu já ouvi falar, eles falam, não sei como é que a gente tratava a síndrome de Fournier antes sem a terapia VAC, porque você consegue ali colocar tudo, ainda mais a espuma com prata, né, que é um poderoso antimicrobiano, fazer o isolamento daquela ferida, né, dos contaminantes externos, conseguir trazer o controle antimicrobiano e aí conseguir preparar o leito para poder ocorrer a cicatrização e o fechamento cirúrgico com cirurgia plástica, que acaba reconstruindo ali órgão genital masculino, feminino, então previne aí a amputação. Temos também as lesões por pressão, né, grau 3 e 4, essas lesões profundas, também pode utilizar muito. Feridas diabéticas, no caso do pé diabético, inclusive hoje a indicação para o pé diabético está no rol da ANS. Como indicação. Então, as operadoras de saúde têm, nesse caso, a obrigatoriedade de pagar. Então, é muito também utilizado. E o problema do pé diabético é que ele vai ter dois Que previne problemas. a amputação. Isso, Exatamente. justamente. No pé diabético, você pode ter dois problemas. Ou é a neuropatia, né, ou então a insuficiência arterial. Uhum. Então, só é contraindicado na questão da insuficiência arterial aguda. Né? Obviamente, o paciente chega ali com aquele pé já hipóxia, às vezes evolui para uma amputação, mas é correr para o centro cirúrgico para fazer revascularização. Uhum. Mas você tem também ali uma indicação muito boa da terapia VAC para melhorar aí a questão da infecção. Ela é sempre um coadjuvante, né? Se melhorar ali um pouco do fluxo sanguíneo numa ferida que tem uma isquemia crônica, né? Uma leve isquemia ou fez uma revascularização, ela até vai ajudar um pouquinho ali
nesse fluxo sanguíneo, mas ela nunca é terapia de primeira escolha, ela é terapia coadjuvante. É importantíssimo, acho que a gente frisar isso, Vitor, porque para as pessoas não acharem que é uma solução Exato. milagrosa, né? Exatamente. Existe uma necessidade de tratamento, e o tratamento precisa ser de dentro para fora, como você falou, a resposta clínica ela vai depender de diversos fatores, né? Sim, exatamente. E a úlcera venosa também, né? Uma outra, porque o problema da úlcera venosa é o edema, né? Aquela estase venosa, o membro inchado, não cicatriza por anos. É uma ferida Nossa, crônica. úlcera venosa é sempre. E aí você coloca a terapia VAC, ela começa a remover todo aquele exudato. Então você vê ali o reservatório enchendo, aí você tem até mais troca de reservatório nessa situação. Mas se diminui o edema, você deixa ali o leito preparadinho para fazer o fechamento cirúrgico, que no caso cirurgia plástica fecha muito cirurgicamente, né? Então falando dessa questão de terapia coadjuvante, se você colocar a terapia VAC numa lesão infectada, ela vai ajudar a cicatrizar. Mas qual que é o padrão ouro para tratamento de lesão infectada? Antibiótico terapia. Se você for colocar numa úlcera venosa, ela também vai diminuir o edema, mas tratamento de primeira escolha é terapia de compressão. Né? Então ela é sempre coadjuvante. Uma ferida que está, no caso do pé, com uma isquemia leve, crônica, ela às vezes pode melhorar, mas tratamento padrão ouro é revascularização. Ela é coadjuvante. Legal isso, importante, porque, por exemplo, no caso de lesão infectada, né, até comentamos esses dias, a gente discutiu um caso assim, uma paciente que fez uma cirurgia de mama e que tinha sinais infecciosos no local. Sim. E também da questão da osteomielite, né? Que são contraindicações. Você deve Exato. falar aí ainda, né? Isso, sim. E aí, finalizando essa lista, né, de indicações, tem o abdômen aberto, que a Rafa falou, também é uma indicação. Então, a gente tem uma espuma específica, porque o problema do abdômen aberto são as vísceras, né? Espuma adora aderir em víscera. Então, você não pode colocar espuma ali no abdômen que está aberto com a exposição de vísceras. Então, a gente tem um kit específico que ele vem com uma camada protetora visceral, que você protege ali essas alças, né, intestinais, todo o abdômen. O cirurgião coloca lá a camada de proteção, até aqui o espaço intercostal, fundo de saco de Douglas, ele envolve tudo e aí depois coloca a espuma por cima e aí fecha com o filme por cima e conecta. Interessantíssimo. E aí melhora muito também. E também usado para enxerto. No caso do enxerto, o cirurgião plástico faz o enxerto ali de pele, o substituto cutâneo, matriz dérmica, pode colocar a terapia VAC por cima para ajudar no sucesso da pega desse enxerto. Gente, aproveitando esse gancho, né, que o Vitor falou, cirurgia plástica, quando a gente prepara com o VAC, seja Granofan Silver, prepara o leito, vai rodar um retalho, a gente utiliza a matriz. E por cima da matriz a gente coloca o Adaptic, que é a malha de petrolato que a gente trabalha, maravilhosa. Se todo mundo soubesse, é um custo-benefício super baixo, a gente está falando de coisa baixa mesmo. Alta tecnologia, de alta tecnologia, com preço mais acessível, né, Rafa? E que não vai ferir a ferida que na cicatrização dela. Perfeito. E aí a gente coloca o vácuo por cima. E aí, a hora que a gente tira, aquela pele, ela tá íntegra lá. Ela ficou 5 dias, geralmente os que eu trabalho, fica 5 dias. A pressão negativa em cima, fica maravilhoso. E não tem números aí de perda da matriz que foi colocada, do retalho que foi rodado. Até qual tamanho vocês têm? Então, a gente tem o kit da Granofan de 3 tamanhos, PMG. Esse G cobriria qual a extensão, mais ou menos? Em torno de 25 centímetros. Porque 25. ele vem com 2 estruturas de espuma, vem com quantidade suficiente de maior de filme transparente. E aí a cirurgia plástica, geralmente, quando faz um enxerto, faz aquele curativo compressivo de Brown, né? Deixa lá 5 dias, como a Rafa falou. Então, você pode colocar ali a pressão negativa. Claro que você não vai ter exudato, né? Então pode ser um reservatório pequeno, mas é mais para fazer ali, manter a pressão negativa naquele enxerto e ter a pega desse enxerto. Tem foto aqui pra gente mostrar? Perdão, posso passar as fotos, né, Pode de tratamento, né? E aí depois falta já falar algumas das fotos. contraindicações, né, também. Ali não tá mais aparecendo a imagem na câmera, será que acabou Eu alguma falo coisa? de antes e depois, tem algum? Ali parou de aparecer. Porque eu tenho vários, mas o que acontece? Eu tenho só tenho esse caso do abdômen, que esse eu tenho por escrito que poste publicar, mas como o Vitor tá aqui,
Eu não sei se a gente vai poder publicar, Vê aí entendeu? o que que tem Porque, mais. assim, quando é da Só um 3M, só pode ser o que... É por causa de LGPD. Esse aqui, Não, bem, eu falo pra gente Ó. poder mostrar pra hora que eu fazer o corte e pegar, entendeu? então, mas é porque Mostrar essa- as imagens. ó, né? então Mas a essa gente daqui não pode- abre. Não, mas então, tem Só como fica assim. passar. Ó. Por exemplo, aquela primeira ali é uma lesão por pressão. A segunda imagem é um pé diabético. Depois a gente tem uma úlcera venosa. E as duas últimas são feridas traumáticas. Todos esses vocês aplicaram, né? Com bom Aplicamos. resultado. E a gente perfeito. tem um resultado. Se passar um pouquinho mais Aqui, ó. adiante. Eu a- tenho aqui, ó. Ah, tá. Então a gente vai ver o Aí, ó, primeiro o caso, que é a úlcera por pressão. Então você tem ali um paciente, né, de 64 anos, múltiplas comorbidades, aí tem essa lesão por pressão ali. Então ali como estava a primeira imagem dia zero, então vocês percebem uma úlcera por pressão ali com tecido inviável, né, precisando Nossa, de dia 3 desbridar. a diferença que já viu. Exato. E aí Vitor, depois explica um pouquinho, por favor. Nessa primeira imagem aqui, o que vocês utilizaram para remover essa escara, né? A gente pode denominar de Sim. escara, que é esse tecido extenso preto, né? Enegrecido, e o esfacelo em volta, esse tecido esfacelo de coagulação também, se eu não me Sim. engano, que é aquele tecido amolecido, né? Aham. O que vocês utilizaram, por exemplo, aqui para retirar esse tecido isso é morto? desbridamento mecânico No feito pela mecânico cirurgia mesmo? plástica dentro do centro cirúrgico. Certo. Então- Fez imediato, levou para o centro cirúrgico, debridou, limpou esse tecido até onde foi possível retirar e já preparou o leito para a instalação da TPN. Isso mesmo, colocou a terapia VAC Veraflu Cleanse Choice, que é dentro dessa terapia Veraflu, a Cleanse Choice, ela é uma espuma que tem vários orifícios de tamanho de 1 milímetro. Tanto é que na segunda imagem você vê umas Consegue marquinhas As de ver. bolinhas. marcas na lesão, sim. Exato, essa estrutura de espuma, ela ajuda na limpeza de feridas que têm aí tecidos inviáveis. Muito bom. Então ele ali já mostrou a limpeza no terceiro dia dessa ferida, dia 7, após uma semana de tratamento, depois ali dia 12 e dia 16. Então um Nossa. pouquinho mais de um mês, uma lesão por pressão desse nível, conseguir chegar ali é Nossa, mostrar realmente é um uma resultado evolução. maravilhoso. Essa lesão aqui é uma estimativa que eu, né, por ter uma experiência, eu falaria que gastaria muito mais de 6 meses para cicatrizar. Com certeza. No convencional, muito mais de Muito 6 meses. mais. Aí você ainda tem o que a gente pode falar, um paciente acamado, Sim. tem assim eliminações que a cada troca você tem que mexer no curativo, né? Exato. Evacuação é diurese, né? Fezes, Eu tem um acho grande que- risco de contaminação, então você consegue reduzir um tratamento aí de 8 meses em média Sim. para um mês. Isso Exato. aqui a gente está falando de custos Sim. e principalmente o paciente, o conforto do paciente, Sim. né? E a gente- É isso que a o gente ponto-chave. busca. O ponto-chave é o bem-estar do paciente e mostrar que todos os dias aquela troca ali pro paciente é uma tortura para ele também, toda hora. Dor, né? Ter que fazer. O Mas aquela- curativo. essa lesão aí não deve ter dor, mas tem algumas que deve incomodar Sim. bastante. E a gente sempre fala, antes de começar a terapia VAC, você tem que ter um objetivo de tratamento. Não dá pra gente colocar assim o VAC, vamos colocar e a perder de vista. Porque ele melhora muito, traz uma resposta muito boa no início e ele não vai assim fechar a lesão, né? Não vai cicatrizar, mas ele vai preparar o leito para o fechamento, seja cirúrgico ou também ida para o curativo avançado. Agora a gente tem aí o pé diabético. Ah, excelente. Né? Então o paciente ele chegou também admitido com essa isquemia, aquela área de isquemia ali, foi realizado o desbridamento e ali na figura B a gente tem como que estava após o desbridamento e aí foi quando o paciente utilizou a terapia VAC Veraflu. E ali mostrando 2 dias após Nossa. a utilização da terapia VAC Veraflu, Cleanse Choice, então já preparando o leito para o fechamento cirúrgico. A gente fala do preparo do leito é quando a ferida não tem nada mais para desbridar, de tecido inviável, não tem nada de Exudato, infecção, né? E ali não tem nada de infecção, aquele exudato infeccioso, então o leito ele já está preparado para receber o enxerto ou o substituto cutâneo. Sensacional o resultado. Em 14 dias, 2 semanas, já recebeu o enxerto. Nossa, que Maravilhoso. bacana, porque da figura B para C você vê um tecido, né?
ainda com pontos de esfacelo, de Esfacelo. material a ser debridado. E na figura C você já viu que reduziu drasticamente Exato, essa quantidade durante a terapia. Gente, exato. Ele prevenir. finaliza, né, do debridamento também, né? Exato, porque o desafio do médico ali é você não mexer em Estru... tendão, Isso, Aham. estrutura, preservar estruturas, exato. né? Então você conta com esse tipo de desbridamento, que é um desbridamento seletivo, né? Não vai. Sim. E aqui, prevenir a amputação é qualidade de vida para o Pois é, paciente. aposentadoria É um ganho precoce. imensurável Com aí, né? certeza. Assim, o que a gente pode falar de pacientes diabéticos, né? Que a gente sabe hoje que o índice de amputação é alto. Tem trabalhos na Sim. USP, né? Tem o Dr. João Tardivum Vascular, que eu gosto muito do trabalho dele, que ele consegue reduzir até em 70% o nível de amputação de pacientes portadores Pois de é. diabetes. Isso é muito importante, porque causa um impacto muito socioeconômico para nós, Sim. né? Primeiramente, a gente sempre frisa, é o paciente, é um ser humano, né? Aí você faz uma amputação e traz toda uma limitação, né? Um paciente idoso, ter que fazer toda uma Nossa, readaptação. Aí você vem e salva esse pé, é mas Exato. para gratificante. quem É não tem acesso gratificante. ao convênio, por exemplo, porque isso daqui que a gente está falando, isso é qualidade de vida, isso é um ganho imensurável para o paciente. Para quem não tem acesso à operadora de saúde, que você comentou que no caso do pé diabético é direito, né? Para quem está aí pelo SUS, tem como ter acesso? Então, nós temos algumas instituições públicas que têm a terapia de pressão negativa como em Padrão. contrato, através de licitação, né? Porque nos hospitais públicos a gente tem essa modalidade de compra. E tem muitas instituições públicas que têm a terapia de pressão negativa. Inclusive, a gente até quer trazer essa desmistificação, porque achar isso daqui não pode entrar nas instituições públicas, mas pelo contrário, instituições públicas têm verba, precisam Perfeito. de trabalhar para a eficiência do sistema, então fazer a compra desse tipo de material, você está dando acesso, né? Esse é o conceito do SUS, né? O acesso universal a todo mundo. Então a gente não pode fazer distinção social de quem vai usar ou não. Exato, as Não dá para grandes. eu citar aqui as instituições públicas que tem, mas a gente tem ali uma lista de contratos Perfeito. públicos vigentes que a gente fornece, instituições federais, hospitais universitários, redes estaduais, Perfeito. prefeituras. As grandes tecnologias, elas não podem ser restritas só ao serviço particular. Não, Não, pelo e é o que a contrário. gente falou, né? A gente tem frisado muito, usar uma alta tecnologia para você propiciar a melhora rápida do paciente, você evitar reinfecções. O paciente que Sim, fica um período prolongado no hospital, ele tem chance de infecções hospitalares, Perfeito. e isso aumenta muito o período dele de internação. Então, se você faz uma alta precoce, você está reduzindo gastos. Primeiramente, está preservando a integridade daquele paciente, que é o ponto-chave que a gente vai falar sempre, né? Rotatividade de leito para poder receber um outro paciente que está em fase aguda, e você está encaminhando ele para casa. Aí entra as parcerias que a gente pode falar aqui de programas aí do governo federal de assistência domiciliar para dar essa continuidade do tratamento, e em contrapartida na rede privada, há grandes operadoras aí que já têm contratos com várias home cares que pode dar essa continuidade, né? Você faz girar o leito hospitalar e reduzir custos em todas as esferas. sim. Inclusive nós temos aqui em Uberlândia uma instituição pública que tem o acesso também aí, trabalho da Rafaela, né, Isso. Rafa? É um grande trabalho que eu ia pedir a Rafa se ela pudesse citar, né? Que ela está conseguindo fazer essa implementação na rede pública dentro de Berlândia. Nossa, Esse é um ganho parabéns. muito grande para É, nós. eu tô perguntando justamente por isso, Rafa, porque assim, aqui quem vai assistir a gente, quem vai assistir o podcast, são pessoas, pacientes e profissionais, não só profissionais da área, né, de estomoterapia, de enfermagem, médicos, mas pacientes. Então, assim, tem muitos pacientes acompanhando o podcast. E isso daqui é vida, gente, isso é qualidade de vida, isso é cura, isso é direito para as pessoas. Exato. Eu fiz um trabalho muito árduo, foi muito tempo, foi mais de ano, na instituição federal aqui nossa, de Uberlândia. Conseguimos estar implantando, lá já tinha já uma determinada marca, e aí com muito trabalho a gente conseguiu estar entrando esse ano, através de Legal. licitação, de mostrar a qualidade do produto mesmo, as eficiências que a gente tem comprovadas. Sensacional. E então, assim,
E tem outras cidades aqui perto, interior, que eu trabalho muito, eu tenho muito orgulho em falar. Os interiores, as prefeituras, as santas casas, eu tenho muita parceria e eles eh, abraçam os pacientes deles. Então, eu quero também trazer isso aqui para Uberlândia, para nossa gestão, para o Perfeito, pé excelente. diabético que a gente tem hoje como referência aqui. Que é uma tecnologia não é para todo mundo, é para pacientes indicados, igual a Casos gente específicos, né, Rafaela? específicos, né? Excelente, Rafaela, excelente fala. Acho que a gente precisa propagar isso mesmo, não só para a rede privada que está aí, o pessoal conhecer o que tem de mais novo em tecnologia na área de lesões, mas para o serviço público também. Acho que vocês estão de parabéns. E é incrível saber que você fez esse trabalho no serviço público também, né? A gente não tem uma exclusão aí de áreas, né? Tá disponível para quem precisar Sim. realizar o tratamento. Sim, vocês também tinham perguntado sobre as contraindicações, né? Ah, vamos lá. E contraindicações, por exemplo, uma delas é malignidade no leito da ferida. Então, se eu tenho uma ferida oncológica, a gente não pode colocar terapia VAC na lesão oncológica, Perfeito. tá? Por exemplo, uma mama ulcerada, né, não posso colocar porque senão vai estimular ainda mais ali a proliferação daquelas células cancerígenas. Tem algumas instituições que até usam no paciente do cuidado paliativo para melhora da qualidade de vida. Mas aí isso é uma decisão médica, né? Uma outra É para contraindicação também. conforto, né? Só para conforto, né, Exato. Vitor? Uma outra contraindicação também é a presença de tecido necrótico. Então, aquela escara, né, ali, ela não é uma terapia que vai desbridar. A gente tem agora a evolução da terapia Cleanse Choice, que ela ajuda no desbridamento, quando você tem ali 40% de esfacelo, mas a necrose mesmo não é indicado. Tem que fazer o desbridamento e depois Primeiro, aplicar. né? Isso. É no caso dessa ferida aqui, Vitor, que é uma ferida de origem Essa é Venosa. de origem venosa, né? É, Você fala que pode utilizar a TPN aqui com essa tecnologia, que ela tem minimamente uma porcentagem de tecido Isso. de granulação. isso. No mínimo 40%. Eu não posso ter uma extensão grande de tecido inviável. Porque é bom fazer o desbridamento primeiro para que ela possa atuar ali melhor. Mas ela define o que está vivo, fica mais vivo, e o que está morto fica melhor definido para o médico ir ali E fazer o debridar. desbridamento. Será? Geralmente na primeira colocação da terapia, a gente tem que limpar o leito da ferida com Uhum. Debridamento mecânico, né? mecânico mesmo. Instrumental cirúrgico, Seja né? ele no centro cirúrgico, onde quer que o Ou beira-leito, paciente né, seja. Rafaela? Mas o importante é sempre a gente tirar o que puder na O máximo que primeira, puder, para né? a gente ter sucesso Sim. posterior. E aí, osteomielite não tratada, também é uma outra contraindicação. Perfeito. Mas é bom lembrar, é osteomielite Não tratada, gente, por favor, né? Porque às Vitor? vezes as pessoas, Em casos agudos, se iniciou o tratamento, depois de quanto Pode. tempo que já pode aplicar? depois de 24 horas, começou a antibiótico terapia, Já já pode pode. aplicar. Nossa, bacana. Gente, só porque e a é osteomielite- sensacional, principalmente o Veraflor, que vai lavando a ferida ali. A gente tá falando, vamos falar da ortopedia, Uhum. né? Então, assim, vai lavando a ferida o tempo todo e o vácuo contínuo. Então, assim, é muito gratificante você ver um paciente falar assim, nossa, deu certo. O médico que não te dava tanta credibilidade, você vê um resultado, é muito bom. Porque, por exemplo, a osteomielite, se você coloca, né, a osteomielite tem ali o osso infectado, e aí cresce a granulação por cima e não foi tratado, depois Ele aquilo ali implode. começa a minar, É. fica uma fístula, e aí esse osso não consegue cicatrizar. Então, a osteomielite, ela tem que estar em tratamento para aí você começar a utilizar, porque a granulação vai crescer por cima do osso, e ferida que tem exposição óssea, já suspeita que pode ter ali osteomielite. Se vocês quiserem ver e subir mais um pouquinho, o Alan, para ver esse caso aí, que é um caso de úlcera venosa, que eu acho bem interessante, porque a úlcera venosa é a das feridas a mais crônica, né? O paciente Sim. fica anos aí com ela. Então, veio ali na figura A esse paciente, utilizou a terapia VAC Veraflor, após 24 horas, como é que já estava ali limpo, né? Porque é o esfacelo, né? Faz aí essa limpeza, ali mostrando 8 dias, e vê que ele vai preparando o leito da ferida. Esse é o objetivo, preparar o leito. Figura 4, tá vendo ali na figura 5, após 7 dias de Nossa, curativo? tanto que tá granulado, né? Maravilhoso. É quando o enfermeiro fala que a ferida tá bonita e ninguém entende. Por que tá chamando de bonita? É. É quando parece um moranguinho, ó, não tem nada para desbridar, não tem nada de infecção. O leito tá preparado. A gente fala do preparo do leito para o quê? Para enxertar. E aí o médico ali
ama essa fase, faz o enxerto, mostrando ali o paciente depois com o enxerto. Então é essa rapidez, né? Esse é a custo-efetividade, é tirar a ferida dessa condição inflamatória crônica, infectada às vezes, preparar o leito para fazer o fechamento dessa ferida. Aproveitando aqui, Vitor, fala para nós um pouquinho da pressão, né? Qual que é a pressão mínima aplicada, a pressão máxima, Sim. né? Eu tenho certeza que cada etiologia vai ser uma pressão específica. Fala para nós se começa com a pressão mais baixa e às vezes dependendo de uma próxima troca você já aumenta essa pressão. Sim, a pressão padrão ouro é menos 125 milímetros de mercúrio. Essa é a padrão ouro estipulada através dos estudos, né? Os estudos, logo quando essa terapia foi patenteada, começaram-se os estudos e Moricas e Argenta definiram essa pressão de 125, menos 125 milímetros de mercúrio. Nosso equipamento ele vai de menos 25 até menos 200. Certo. Então você tem aí esse range de segurança, né? Porque se colocar lá 200, menos 200 de pressão, não vai causar dano pro paciente, só vai causar desconforto. Ele pode falar que tá com dor, porque vai ficar uma pressão muito alta. Sim, a sucção vai ser mais potente, A né? gente geralmente não coloca esse tipo de pressão, não. Então a gente varia a pressão, por exemplo, coloca um pouquinho de pressão mais alta quando tem uma lesão mais extensa, quando eu tenho uma produção, né, ali inicial de muito exudato, então a gente pode colocar uma pressão um pouquinho mais alta. Quando você coloca uma camada de interface também, que às vezes é para proteção de áreas nobres, então você coloca uma pressão mais alta porque você tem ali perda de entrega daquela pressão. E pressão mais baixas, quando vai fazer, por exemplo, para pediatria, coloca uma pressãozinha mais baixa. Quando o paciente ele fala que está com dor, né? A gente aprende que dor é pessoal, subjetivo e intransferível. O paciente falou que está com dor, diminui um pouquinho essa pressão para ficar mais confortável para ele até adaptar. Mas a pressão padrão ouro, é menos 125 milímetros de mercúrio. Bacana. Vou trazer mais estudos de caso aí, uma lesão traumática. Sim, essa é uma lesão traumática. Lesão traumática também responde muito rápido. Então ali a terapia VAC Veraflow iniciada, depois de 3 dias, depois de 6 dias, 9 dias, e ali no 12º dia, leito preparado também para o fechamento cirúrgico. Muito bacana. Então você vê que geralmente são 2 objetivos, né, que a gente tem no preparo do leito da ferida, limpeza e granulação. Então limpeza, você vê que as feridas elas são limpas, e granulação, que é esse preenchimento da ferida. Então ela é uma terapia muito boa para fazer isso, limpeza e granulação. Ótimo. E aí, ainda dentro das contraindicações, né, depois que a gente falou de osteomielite, ainda dentro de contraindicações, vasos expostos, não tem uma indicação para vasos expostos, né, por causa ali do risco, né, sobre aquele vaso. Fístulas entéricas não exploradas, fístulas entéricas não entéricas, na verdade, não exploradas. E sensibilidade a prata. A gente tem espuma com prata também. Então, quem tiver alergia à prata não pode usar espuma com prata. Certo. Essa daqui já é uma outra lesão, lesão né? traumática também. Lesão traumática. Mostrando ali o acompanhamento no dia 1, quando chegou. Nossa. Realmente. Uma amputação, evoluiu para uma amputação, né? Após a síndrome de ativação macrofágica, o paciente então recebeu o desbridamento inicial. Dia 9, paciente com condição crítica. Então foi iniciada ali no dia 9 a terapia VAC Veraflow Clinic Choice, após 4 dias de tratamento. E aí acho que se abaixar mais um pouquinho, a gente vê aquelas datas ali, Alan, também. Nossa, que bacana. Perdão, vou subir aqui. Olha, dia 17, dia 25. Nossa, extenso, né? Ferida aproximadamente 25 por 30 centímetros quadrados, né? Bem extensa essa lesão, porque é uma coxa, né? Sim, uma amputação ali de coxa. A nível de coxa. E você vê que é o objetivo. E aí, Alan, só complementando, quando você me falou que como que é hoje o custo para um paciente particular, um paciente que você, por exemplo, como estômago, cuida lá em casa com as coberturas convencionais. Nós também temos as coberturas convencionais. Só que hoje, o que a gente indica para vocês? Prepara o leito da ferida e volta para o convencional. Porque dali em diante você vai ter mais sucesso do que você começar só com o convencional.
Porque de repente o seu paciente está com a ferida com bastante exudato, está com esfacelo, você tem que fazer todo dia o desbridamento daquele leito, um desconforto para o paciente. Custo-benefício para um paciente, pelo menos ficar aí 5 dias com a terapia, vai preparar o leito para você dar continuidade naquele tratamento. Muito bom ponto, Rafa. Se o paciente, por exemplo, o paciente às vezes ou a instituição está com uma limitação de recursos, ou então o paciente vai fazendo particular, ele não tem condições de pagar ali as 3 semanas de tratamento que seja, então que pague uma semana, porque nessa uma semana ele já vai ter um avanço dessa cicatrização e aí depois Perfeito. passa por um curativo Tradicional. Mas de pelo alta menos tecnologia, mas tradicional. exato, mas usar de maneira precoce, usa rápido, de imediato, já usa a terapia VAC para tirar da condição inflamatória e avançar para a fase proliferativa da ferida. Perfeito. Aqui, né, no folder de vocês, já fala, né, fala um pouquinho para nós, Vitor, já a gente tá quase finalizando, sobre aí a Solvento, né, que é a reformulação da empresa de vocês, da marca, né, da 3M, a nível nacional, como que já tá o andamento, as conquistas, o território já abrangido que vocês atendem, né? Sim, não, a Solvento é uma empresa global, né, que está aí desde o histórico da 3M, com produtos com mais de 75 anos de experiência, é uma empresa global que está aí em muitos países. A gente tem também, ultrapassou com a terapia VAC o histórico aí de mais de 2.000 publicações, artigos e revisados por pares. Então é uma empresa pioneira no tratamento aí de pressão negativa. No histórico, a KCI, que patenteou, os americanos, né, uma empresa americana também, que patenteou lá em 1994 a terapia VAC, e a gente vem hoje aí, até os dias de hoje, crescendo com o nosso portfólio de produto. Então, uma de nossas culturas é a inovação, então por isso que vocês veem um portfólio muito grande, né? A gente entende que não é o paciente que tem que se adaptar ao curativo. É o curativo que tem que se adaptar ao paciente. Então, por isso que a gente tem Granufuan, espuma com prato, que é Granufuan Silver, Prevena, terapia para ferida incisional, Abtera para abdômen aberto, terapia VAC Veraflor para fazer a instilação da ferida, Cleanse Choice para apoiar na limpeza. Então, você tem uma série, um portfólio amplo para poder atender a diversidade de pacientes que a gente tem. Então, nós nos orgulhamos muito de trabalhar na Solvento. Eu costumo dizer que o meu propósito é cicatrizar as feridas das pessoas, o meu propósito de vida. E quando a gente encontra outros profissionais também que têm esse mesmo propósito, né, como o Rafa, você também que é estomaterapeuta, nós que somos profissionais de saúde, às vezes não é de fato ali cicatrizar, mas é melhorar a vida das pessoas através da saúde, né? Devolver a qualidade de vida para o paciente, né, Exatamente. Vitor? Fala Acho muito que sobre isso aqui, que é a questão do nosso propósito, É, né? O Alan isso. trabalha muito com essa área, eu fico muito encantada com o trabalho que ele faz. Ele é o nosso especialista de referência e as entregas são magníficas, assim, o Porque, resultado assim, de tratamento, acho que é sobre isso, é você Exato. entregar o melhor para as pessoas. E a partir do momento que isso é o teu propósito de vida, isso já não é mais trabalho, né? Exato. Eu tô aqui Exatamente. hoje falando disso com vocês, eu poderia É passar aqui horas falando disso, e para mim isso não é difícil, não é trabalho, é prazeroso, porque a gente está aí promovendo a saúde, divulgando, né, para que mais profissionais de saúde saibam sobre essa terapia e mais pacientes tenham acesso a esse tipo de tratamento. Então, o nosso propósito realmente é cicatrizar as feridas das pessoas aí ao redor do mundo de maneira global. Maravilhoso. Eu não sou estomaterapeuta, mas atendo pacientes também em domicílio, também realizo curativo e adoro ouvir e aprender com quem é o especialista da área e quero fazer os cursos. Adorei essa Que bom. possibilidade. Então, gente, para mim é muito gratificante quando eu faço uma visita e mostro ali para o médico, porque eu preciso do médico também. Nós, como enfermeiro, Sim. como é um material de órtese e prótese dentro de hospitais, então é alto custo. Então, assim, eu preciso de um prescritor. Então, acaba que ele prescreve, a gente aplica e dá continuidade. Então, assim, um paciente, quando fala para você assim, nossa, muito obrigado, você me ajudou muito, é muito gratificante. Então, o meu objetivo hoje eu sou muito realizada profissionalmente, graças a Deus. Gosto demais
do que eu faço, de vender. Antes da venda, eu tenho o cuidado com o meu material, com o que eu represento. Perfeito. Então, assim, Antes da venda ser enfermeira, acho bom a gente falar. antes da venda, a gente é enfermeiro, isso mesmo. Mas, Né? assim, é um trabalho muito gratificante. Porque se fosse um vendedor comum, não conseguiria nunca, Assim, Não. né? Tem que ser uma realmente um comunicação técnica, né, profissional. também. Tem que ter muito conhecimento, Tem que ter né, para conhecimento para fazer transmitir. isso. E olha que quando eu comecei, gente, minha paixão mesmo em área hospitalar, SME é minha paixão. Mas hoje eu sou muito realizada com as feridas. Posso falar uma Porque coisinha, pessoal? pode. Eu que apresentei o Mundo das Feridas para Rafaela. E foi Olha, verdade, que viu, legal. gente? É uma história muito antiga, mas assim, Nossa, né, Rafa? nossa, a gente teve algumas Nós coisas. esbarramos numa situação que ela tinha Que sido. lindo! que ela- mas não é. Mas foi assim, foi uma situação que a Rafa trabalhava numa instituição, né? É verdade. E ela se desligou dessa instituição e um dia conversando com ela sem rumo, e eu falei assim, Rafa. Aí tinha uma pessoa próxima, né, que tinha trabalhado na empresa que ela está atualmente. Falei, Rafa, você já pensou em trabalhar com lesão? Eu sou suspeito para falar porque eu amo, né? Aham. Falei assim, aqui, ó, fulano tá aqui, o fulano pode fazer uma indicação pra você, faz lá, né? O não Uhum. você já tem, que custa tentar o sim, né? É. E foi isso, e a Rafa hoje tá aqui conosco, Gente, falando sobre lesões, falando desse trabalho maravilhoso, que foi uma sugestão minha, E é né? E fico muito verdade, feliz por gente, isso. e isso é muito verdade. Eu sou muito grata, ele sabe. Sim, É, foi Foi só a uma ponte. oportunidade. Eu só fiz a ponte. E Foi mérito assim, dela. E hoje eu sou muito feliz. Não foi fácil, não é fácil. A gente encontra várias pedras pelo caminho, mas eu tenho muito apoio da minha empresa, do meu gerente, do Vitor, da 3M. E eu fico muito feliz quando ele fala assim, essa semana a gente estava em viagem, ele falou assim, você não sabe o potencial que você tem, a marca que você carrega. nossa. E às vezes Maravilha. a gente realmente não vê. E depois a gente para e fala assim, nossa, o cara tá falando isso pra mim. Então, eu sou muito grata em estar podendo. As pessoas me conhecem, a Rafaela do Curativo. Uhum. Rafaela, A ótimo, gente vai adorei. para o interior, todo mundo conhece a Rafaela, né, Rafa? A Rafaela do Curativo. Então, assim, é muito bom Que legal. esse bate-papo, foi muito bom. Sim, e eu Vitor, gostaria... gente, o Vitor, ele falou Antes uma de coisa pra vocês. encerrarem, eu só queria fazer um comentário. Antes da gente encerrar, eu queria fazer só um comentário, assim. Nós estamos em Uberlândia. Uberlândia é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais. E eu gosto sempre de lembrar que o estado de Minas Gerais é o segundo maior em questão de população e um dos primeiros Primeiro em em município. Tecnologia. em quantidade, maior estado do Brasil em quantidade de municípios. E eu Isso. posso te falar, assim, com maestria, que eu considero o Alan um dos melhores enfermeiros aqui de estomaterapia. Os resultados que ele carrega e que ele me mostra, eu falo assim, não, você tem que divulgar isso, vamos colocar o antes e o depois. E agora, gente, desculpa que às vezes eu perco a voz, que o ar tá um pouquinho aqui em cima. Mas eu falo, vamos colocar o resultado do antes e depois, vamos demonstrar o resultado que você traz, porque a escolha do material, a escolha do tratamento, o olhar criterioso para o paciente, a gente percebe claramente que não, infelizmente, ainda não são todos os profissionais que têm esse olhar criterioso, que têm essa parceria com grandes empresas como vocês, que é o que traz essa entrega de ouro para o cliente, né, para o paciente. Então, Alan, assim, parabéns Obrigado. por ter conectado vocês, né, com a gente, com o podcast, com a nossa empresa. E a gente se responsabiliza com as né? nossas empresas. Porque o podcast é É uma das nossas empresas. nossos 3 filhos, né, Luana? E a gente com certeza vai propagar o trabalho de vocês. A gente gosta de falar assim, a gente não precisa puxar a sardinha para o lado de ninguém. A gente está aqui para realmente dar voz às empresas que são responsáveis, que fazem uma entrega preocupada com o paciente. Porque a nossa missão é entregar o melhor.
né? Quando o Alan sai da residência dele e vai lá na casa do paciente, ele está preocupando com o resultado. Ele não está Exato. preocupando simplesmente em fazer um trabalho. Ele quer o resultado para aquela pessoa. E assim a gente aqui também. Quando você fala, eu que sou da área de gestão, que você se encanta com o seu gestor, as empresas, as grandes empresas que a gente observa, elas têm esse link, né? De encantamento do gestor com o prestador de serviço, o colaborador, o parceiro ali, não sei qual que é o tipo de contratação, mas eu fico encantada, parabéns para vocês, né, por esse tipo de relação, por essa transparência, e fico feliz da gente ter isso na nossa região. Vamos utilizar mais, né, Alan? Sim. Propagar o serviço de vocês. Muito obrigada pela presença, por ter saído lá do Rio de Janeiro para vir aqui, né? Conta com a gente. E você também, parabéns pelo seu trabalho, Rafaela e Alan. Muito obrigada. Obrigado. Gente, Obrigado. só ressaltando, né? Não poderia deixar de falar. Hoje eu comecei sozinha e hoje eu tenho a Cristiane. A Cristiane, ela é minha assessora. A Cris não pôde estar aqui porque ela está em campo. Graças a Deus, a gente tem uma demanda muito grande. Mas é muito importante eu falar dela porque ela é uma parceira nossa, né, Uhum. Vitor? Sim. Ela tá nas demandas, ela está junto comigo. Então eu só queria falar um Que pouquinho bom, também falou dela. E também queria agradecer e dar os meus parabéns a vocês, profissionais de saúde. Primeira podcast que eu venho participar e eu fico muito feliz também em ver profissionais de saúde entrando aí nesse mundo digital, empreendedores aí com várias empresas. Então, parabéns a vocês também. Também Obrigada. contem conosco, porque eu acho que a gente tem que se unir mesmo, se fortalecer, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos aí, que eu tenho certeza que nosso propósito é melhorar a vida das Exato. pessoas. Obrigada. Então, estamos aqui com o mesmo objetivo, o mesmo Eu que propósito. agradeço, né? Eu agradeço a sua presença, Rafa, você, Vitor. Muito obrigado, né, pela presença de vocês. Eu tenho certeza que é só o início de uma grande parceria aí que faremos. Com certeza. Vamos divulgar mais ainda a questão da TPN aqui, principalmente em home care, né? Que a Tirar gente os sabe mitos, né? desmistificar isso, o uso da TPN aqui. E tenho certeza que será uma parceria muito bacana para nós, né? E principalmente para quem está lá na ponta, né? Para o paciente, né? Sim. Você, Esse é o intuito. É. E, então, assim, nosso objetivo de estar aqui com vocês é mostrar isso mesmo, que a gente está aqui para ajudar, para discutir os casos, que é o melhor, e tirar o mito, como você mesmo disse. Antes que a gente esqueça, se alguém quiser, alguma empresa quiser contratar o serviço de vocês, como é que ela faz, Rafa? Então, eu que atendo Triângulo e Alto Paranaíba, minha empresa fica em BH, que é a GJO. Pode deixar o Pode contato? estar deixando o meu telefone, depois vocês podem passar. E a gente trabalha muito junto. O Vitor, ele é o nosso gerente, Uhum. mas assim, a demanda é toda nossa mesmo, né, Vitor? Então, assim, ele tá como um apoio no que for preciso. Nós vamos deixar o telefone de contato seu aparecendo aqui na telinha. O meu também Depois pode deixar o meu contato também. E também peço para que todo mundo siga a nossa página no Instagram, Solventum Medical Brasil. Perfeito. @Solventum, com M no final, Medical Brasil. E o meu Instagram também, Vitorioso Costa. Pode seguir lá, que a gente está sempre produzindo aí alguns conteúdos. Excelente. Rafa, qual que é o seu Instagram e o Instagram da sua empresa? Da GJO, gjo.com.br. O meu é Rafaela Junqueira, se vocês quiserem me seguir. Eu posto muito fotos de evolução, porque isso para mim é muito importante. E todas essas postagens, gente, a gente tem um documento de LGPD. Então, assim, todas as fotos que a gente publica, a gente tem autorização do paciente para a gente estar publicando, porque isso é o que move e mostra os resultados, né? Uhum. Então é isso. E, pessoal, muito obrigada por acompanhar o Conexão Saúde Minas. Sigam a nossa página no YouTube. Se inscrevam no canal, aperta lá o dedinho para se inscrever no canal e a nossa página também aqui no Instagram, nos acompanhem, porque a gente está sempre mostrando as melhores soluções em saúde aqui pelo nosso canal, para que vocês que são pacientes, pessoas, né, que buscam cuidado em saúde, consigam ter acesso e também os profissionais.